O nome de Jesus é que está sendo glorificado. Vamos lá então, palavra de Deus, João capítulo 6, versículos 22 ao 27. Senhor, tudo bem, irmão Jorge? Tá? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Então, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Aleluia. Respondeu Jesus: em verdade, aleluia. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. Graças a Deus. Jesus, o pão da vida. Glória. Queridos, Jesus, o pão da vida, João 6, do 22 ao 27. Tá bem? Glória a Deus. Nós vamos ver aqui que Jesus acabara de multiplicar os pães e que Jesus também havia atravessado para o outro lado, caminhando sobre as águas. E a multidão não foi para o outro lado. E sentiu a falta de Jesus, e aí tomaram ali várias embarcações, ou fizeram o contorno, e se foram atrás de Jesus. Como diz aqui, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus, encontrando no outro lado do mar. Mestre, quando chegaste aqui? Nós vamos ver aqui que a multidão procurava Jesus, chamando Jesus de mestre. Quando você lê a palavra de Deus e lê que a multidão busca Jesus, a primeira impressão que se tem, satisfatória, de alegria, de regozijo. Mas quando você se depara lendo o texto, até mesmo as palavras de Jesus, você vai ver que as pessoas procuram Jesus por interesses próprios. Aleluia. Interesses próprios. Porque aqui no caso, Jesus matou a fome deles na multiplicação dos pães. Essa é a interpretação literal. Matou a fome. A interpretação espiritual matou a fome da alma com as palavras. Entretanto, Jesus detectou que aquela multidão que, sentindo a falta de Jesus, que pegando os barcos, que atravessando para o outro lado, que fazendo aquele grande esforço, estava mais interessado no físico do que no espiritual. E aí você vai observar o extraordinário, é que a maior dificuldade do ser humano
é a interpretação espiritual. O ser humano tem dentro de si a imortalidade, mas não investiga. O ser humano tem dentro de si a eternidade, mas não se importa em chegar lá. O ser humano, já que tem a imortalidade dentro de si, ele acha que de qualquer jeito vai estar na eternidade. É claro que de qualquer jeito vai estar na eternidade. A questão é do lado de Cristo ou afastado dele? Na presença de Deus ou afastado de Deus? A maior dificuldade do homem é interpretar a eternidade. Glória a Deus. O Senhor Deus, Ele colocou dentro do ser humano um lugar dentro da alma humana, na divisão da alma e medula, onde só Ele entra. E quando o homem não tem essa questão, esse lugar preenchido pelo próprio Deus, o homem sabe que a eternidade é uma realidade, mas ele não consegue se dirigir para lá. Por quê? Ele negligencia que o caminho é Jesus. E aí aparecem os mais diversos atalhos. Eu vou melhorar a frase. Aí aparecem as mais diversas ofertas. Ora, em contrapartida, a Bíblia diz que só tem um caminho, uma verdade, uma vida, que é em Jesus Cristo. João 14, verso 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Do outro lado, inúmeros atalhos que oferecem uma eternidade. Aleluia. E o que eu observo aqui é que Jesus esteve no meio deles. E Jesus falou palavras que atingiu a sua alma, o seu âmago, palavras que atingiram o seu coração. Eles viram, eles experimentaram o poder de Deus, e mesmo com tal experiências, com tamanhas experiências, eles estavam interessados no terreno. E parece que Jesus está em nossos dias, parece que Jesus está aí, trazendo o pão, nos alimentando com pão, com a sua palavra, trazendo a poderosa palavra, matando a nossa fome. E parece que os homens continuam buscando o terreno. Os homens continuam interessados no momentâneo, no efêmero, no passageiro. Se eles observassem o que Jesus fez, eles poderiam dizer declaradamente: é por aqui o caminho. Nós vimos o poder. Jesus andou sobre as águas. Mas observe o que a Bíblia diz. Respondeu Jesus: em verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos, eles viram sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos fartaste. Comeu do pão e fartou. Quando Jesus diz assim, comeu do pão e fartou, Jesus está dizendo assim, ó, contentou o seu ventre. Você entende que hoje nós temos aí uma grande gama, um grande número de pessoas que se aproximam de Jesus. Eu vou melhorar. Que vivem aos pés de Jesus para satisfazer o ventre. Você consegue compreender isso? Porque se Jesus não lhes der o carro, abandona. Se Jesus não lhes der a faculdade, se Jesus não lhe der os salários, se Jesus não lhes der a posição, se Jesus não lhes afagar o ego, não lhes contentar o ventre, eles abandonam. Aleluia.
É isso que Jesus está falando aqui. Pessoas que se aproximam de Jesus para satisfazer o ventre, a carne. E aí cabe aqui uma reflexão. De que maneira nós estamos servindo a Jesus? Pelo pão que perece ou pelo pão que dura para sempre? Jesus falou, a porta é estreita e largo, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Jesus fala, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Vida eterna. Nós estamos caminhando para a vida eterna. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos interessados no alimento terreno ou no alimento espiritual? Qual é o nosso interesse? O que nós queremos? Aleluia! No mundo, nosso interesse? O que queremos de Deus é só para o ventre? Trabalhai, não pela comida que perece, mas para que permanece para a vida, o qual o Filho do Homem vos dará. Aleluia, Jesus. Jesus nos dá uma lição e nos deixa muito claro que a humanidade está buscando a Ele por interesses próprios. Se Jesus enviasse aí uma aprovação financeira, quantos permaneceriam e quantos sucumbiriam? Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus, o pão da vida, é só Jesus que mata a fome espiritual. E nós sabemos que o pão é a própria palavra de Deus, que o pão é a palavra de Deus servida, capaz então de preencher o vazio da alma, saciar a fome espiritual. É disso que nós precisamos, da palavra de Deus, para saciar a nossa fome espiritual, porque o nosso ventre nós mesmos cuidamos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que o Senhor Deus possa abençoar você, a sua família. Receba essa palavra em o nome de Jesus.